Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado irmão. Bom dia, gratidão damos a Deus pela oportunidade de outra vez estarmos juntos para poder meditarmos e mergulharmos na palavra do Senhor. A nossa meditação no dia de hoje especificamente 14 de abril de 2024, estará no livro de Samuel. A gente vem fazendo essa série de imersões, né, no livro de Samuel. Então chegamos hoje no capítulo 9 e utilizaremos o texto base ou o versículo base. Sempre a gente escolhe um versículo para se situar, não que a abordagem passe por esse versículo apenas, mas é apenas para tomar um norte. A abordagem está no versículo 3 desse capítulo, que diz assim: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Vamos reler agora de uma outra forma, que eu fui lendo travando, e às vezes essas leituras travadas acabam dando uma incompreensão no texto, né? E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Primeiro aspecto que eu tenho aqui nessa mensagem é que nós temos um pai que determina as coisas dos seus filhos, dá ordem, orienta seus filhos, faz exortações, faz mandamentos a seu filho, e seu filho não questiona. Seu filho simplesmente ouve o pedido do pai, ouve o que o pai está precisando e vai cumprir. Certo? Este é o Saul. Então, a primeira característica que eu estou vendo em Saul nesse primeiro momento da vida dele, é que ele é inclinado a ter os ouvidos aptos, prontos, seguros e interessados em fazer a vontade do seu pai. Aqui nós temos o seu pai terreno. Uma outra característica que eu vejo aqui em Saul, agora é uma característica física, nós temos lá no versículo 2 assim: Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Ou seja, Saul tem uma característica inicial, uma predisposição a ouvir o que seu pai diz. Saul também tem uma característica que muitos de nós perseguimos ao longo da vida. Nós queremos ser agradáveis aos olhos das pessoas. Só que o agradável que nós queremos ser, muitas vezes nós queremos agradar aos olhos físicos, né? Nós queremos ter beleza, nós queremos ter imponência, nós queremos ser diferentes, diferenciar. Nós queremos que os olhos do nosso próximo, né, a partir do momento que eles olhem para a gente, eles olhem meio que encantados com tamanha, vamos dizer assim, com a qualidade de feição divina sobre nossas vidas. Isso aqui é uma qualidade física. Só que nós poderíamos transformar essa qualidade física, por exemplo, com uma característica interessante, que era uma característica, vamos dizer, espiritual, em generosidade, em capacidade, em humildade, em, vamos dizer assim, em termos uma afeição espiritualmente trabalhada, mas uma afeição espiritualmente, vamos dizer assim, agradável aos olhos das pessoas. Só que, se não conseguimos ter essa afeição agradável aos olhos das pessoas, o interessante é que possamos ter essa afeição também agradável aos olhos de Deus, que é o mais importante disso. Então nós temos um homem que também tem uma característica de uma boa afeição física. Então, muito provavelmente as coisas se abrem para ele. A minha esposa, que graças a Deus posso dizer que é a mulher mais bonita que tem, né? A mulher mais bonita do mundo, né? Que é a minha esposa. De repente, a tua esposa para ti deve ser a mulher mais bonita, mas a minha, que é uma mulher muito bonita, né? Loira, olhos verdes, né? Tem a sua imponência. Então, ela costuma dizer assim, que ser bonito é diferente.
normalmente ela diz que sente que quando ela chega nos lugares que as pessoas vão tratar ela, tanto faz homens, mulheres, senhoras, senhores, ou seja, ela diz que sente com que as pessoas normalmente tratam ela assim com uma atenção especial, né? Então isso é algo que ela diz que se destaca por ser bonita, né? Maravilha, né? Ainda bem que ela reconhece em Deus, né, essa ferramenta positiva, né, esse dom, essa maravilha que Deus deu para ela. Então ela vai dizer assim, que uma pessoa que é bonita, ela se caracteriza por isso, parece que as coisas se tornam um pouquinho mais fáceis. E por vezes a beleza realmente torna as coisas mais fáceis, mas principalmente porque do outro lado, tende-se a, vamos dizer assim, a tentar aproveitar essa beleza, ou seja, a tentar levar vantagem sobre essa beleza. Mas pessoas bonitas, com certeza, vamos dizer assim, se destacam um pouco nesse sentido. E o interessante desse processo é que esse filho bonito, ele é orientado pelo seu pai, exortado pelo seu pai a pegar jumentas que se perdem, né? E aí já me lembra, por exemplo, o papel da jumenta aqui na Bíblia, né? Que se aqui nós temos Saul indo buscar jumentas, nós temos lá Balaão, né? Se perdendo ou sendo salvo ou se mostrando a sua iniquidade por meio das jumentas. A jumenta de Balaão fez um papel também muito importante ali, vamos dizer assim, para a sua não morte, para a sua não destruição específica naquele momento. Então, o que acontece? Então, algo simples, algo cotidiano, algo rotineiro na vida dele, esse jovem é utilizado. E por meio desse jovem utilizado, Deus prepara toda uma situação, prepara a condição da jumenta, prepara os ouvidos de Saul para ouvir o seu pai, e ele sai no caminho para poder procurar. E quando não consegue encontrar, que já pensa em voltar para casa, coloca então agora pessoas corretas, o Senhor prepara então um moço, né, que é aquele empregado, que é aquele jovem ali que está acompanhando, que não desiste da procura da jumenta, porque muito provavelmente já é trabalhado naquilo que Deus estabelece, levando que a Saul a procurar Samuel. E Samuel, o interessante desse processo é que Samuel também já está sendo preparado, que Samuel vai lá sacrificar, mas já vai preparado para poder receber e encontrar Saul. Samuel já vai preparado e receber para encontrar Saul, porque agora tanto Samuel quanto Saul vão ser direcionados ao mesmo ambiente, ou seja, há um mover de Deus nessa situação. Saul iria retornar, Saul dá ouvidos agora ao seu jovem escudeiro, ao seu jovem empregado, e permite. E mesmo Saul, e o interessante é o seguinte, é que Saul, nesse ponto, quando o jovem fala desse vidente, que era profeta, aquela maneira como o profeta era chamado nessa época, quando Saul fala, que o jovem fala para ele, e ele entende realmente da possibilidade tal, mas ele se preocupa e diz, nós não temos nada. Aí Deus mais uma vez provê, ou seja, provê por meio daquele que não deveria ter, né? Que em tese, que os recursos deveriam estar com Saul, porque Saul ali era o senhor daquele jovem, e esse jovem diz que tem moedas de prata e que daria isso de presente para o sacerdote, para que o sacerdote ou o vidente dissesse para ele onde estavam as jumentas. E nesse processo, ele encontra outras pessoas que direcionam e dizem assim, vocês têm sorte, porque o vidente está hoje aqui com a gente, porque ele irá fazer os sacrifícios e abençoar, então todo o povo espera. Antes dele subir ao alto lá, ao monte, lá ao local do cerimonial, você consegue falar com ele, e assim se faz. E na hora que eles dois se encontram, né? E aí o Senhor
o Senhor que já havia revelado a Samuel sobre a presença de Saul, né, faz com que os dois se encontrem. E a partir daí ele se encontra, se estabelece uma relação de, vamos dizer assim, Samuel simboliza para Saul sobre a relação de confiança, que ele pode confiar nele, porque no sentido de que ele fala sobre as jumentas, para ele descansar que a jumenta já havia sido encontrada, pede para que eles passem a noite com ele ali, e depois ele vai preparar revelações importantes sobre a vida de Saul. E ele vai preparar revelações importantes de um homem que não... Porque lá no final, lá no versículo 16, ele diz assim, ó, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe diz, eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo, né? E então, aí tal. E o interessante é que todo o cenário é preparado para que Saul receba não só vamos dizer assim, a mensagem de Deus, mas passa a receber efetivamente a unção, porque ele tem ali os anciãos, tem as testemunhas, tem o próprio sacerdote, ou seja, o próprio profeta, está todo o cenário ali preparado e ele é colocado, Saul, já ali naquela situação, vamos dizer assim, em posição de destaque entre os 30 homens que ali estavam, para aquele sacrifício, para que servisse inclusive como testemunho em todo o processo. Então, de uma forma geral, esteja preparado, esteja apto, vamos dizer assim, coloque-se à disposição para poder receber vamos dizer assim, a tua missão. Saul ali é chamado, Saul não tinha esse propósito. Muitas vezes nós não temos o propósito para poder trabalhar na obra do Senhor, ou nós não sentimos que temos esse propósito, mas o Senhor, por vontade do Senhor, Ele nos escolhe, Ele nos prepara, Ele nos separa, Ele nos direciona e Ele começa a trabalhar em cima da gente para que a sua obra possa ser realizada. Mas lembrai-vos, Saul vai assumir uma posição de rei que não era a vontade inicialmente do Senhor, era a vontade do povo de Israel. Só que o povo de Israel, ao manifestar essa vontade, não apresenta para o Senhor quem deveria governar, porque o próprio Senhor vai poder escolher Saul. E todo um processo ainda vai se desenvolver na vida, não só de Saul, quanto desse povo, tá certo? Então esteja preparado para isso, esteja apto, esteja pronto, e quando o propósito de Deus te tocar, é melhor não resistir. É melhor não resistir. E mesmo que você imagine não ter condições, porque na verdade quando eu olho para Saul com essas características, eu acabo vendo que ele está bastante apto para alcançar isso aí, né? Mas assim aprove o Senhor, o Senhor escolheu e Saul vai começar a iniciar, vamos dizer assim, o trabalho daquilo que o Senhor estabeleceu para a vida daquele povo, tá certo? Graça e paz, Deus te abençoe e que a gente continue nessa caminhada diária, caminhada de fé, de perseverança e de vontade de se envolver com as coisas do Senhor. Que Deus te cuide, meu irmão.